Fala, gente boa, tudo bem? Alexandre Antunes aqui, esse é o Teoria da Inspiração. Estou aqui para falar sobre a mensagem por trás da mensagem. Você já conhece, antes de qualquer coisa, compartilha esse vídeo, comenta aqui, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para os vídeos que saírem chegar até você. Saiu recentemente um vídeo meu falando sobre Mestres do Universo, He-Man. E agora eu quero falar de um filme que saiu também mês de junho de 2026, acabou de sair nos cinemas, eu estava lá assistindo a pré-estreia, que é o filme Toy Story 5. Toy Story 5, que é um filme por quem a gente tem, não 5 em si, mas toda a saga dos 4 filmes anteriores. A gente tem um carinho, a gente tem uma nostalgia com esses filmes. Muita gente cresceu vendo Toy Story. Eu mesmo, o primeiro filme que assisti eu tinha 14 anos, e aí fui acompanhando os filmes em fases distintas da minha vida. Portanto, a saga aí dos 5 filmes agora, esse 5º filme, todo mundo tem um certo apego sentimental. Entretanto, a própria Pixar também passou por várias mudanças ao longo de todo o Toy Story. Então, se você pega Toy Story, você vai ver que esses filmes representam momentos da própria Pixar, né? O primeiro é o surgimento dessa empresa, aí você tem o 2, que já é a empresa se consolidando, se transformando numa grande empresa. O 3 já é a Pixar com grande sucesso, com Oscars, né, que a empresa ganhou de animação, se transformando numa revolução da forma de fazer animações para as crianças. E aí você tem o 4 numa fase diferente da Pixar, que a Pixar estava se envolvendo com agendas políticas, e as pessoas começaram a ter um pé atrás com as histórias que a Pixar contava. E agora vem um 5 numa fase diferente da Pixar, que parece que ela quer contar boas histórias. E aí eu quero comentar então sobre Toy Story 5 e falar aqui para vocês sobre esse filme. Primeiro, dizer para vocês que é um bom filme, uma boa história. Eles encontraram uma boa história. Eu achava que não era possível contar uma boa história de Toy Story. Para mim já tinha terminado o 3, o 4. Eu assisti, eu gostei ali, mas não gostei do final. Gosto do personagem Garfinho. Acho que tem lições legais ali com o Garfinho, mas a história em si não me pegou. Achei que o final ali é o que eu menos gosto, a Toy Story 4. E eu achava que não teria mais história para contar, porque o 3 fechou muito amarradinho, e aí vem esse 5. E a gente percebe que tem uma história ainda para ser contada, e essa é uma boa história. Então, primeira coisa, a história do filme é uma boa história para se assistir, é uma história envolvente, é uma história que você realmente entende ali que faz sentido aquela história ali sendo contada. Essa é a primeira coisa, é um bom filme. Segunda coisa, levar os nossos filhos, é um filme para família. A Pixar voltou a ser a Pixar de antigamente. Eu realmente assisti o filme com uma certa tranquilidade, gostei. Então eu recomendo, é um filme que eu recomendo que você assista com a sua família. Mesmo eu recomendando, vai lá tirar a sua opinião, mas é um filme que você consegue assistir, você consegue se emocionar, como, né, os filmes da Pixar faziam a gente chorar, então esse filme faz. Eu tive um momento ali muito emotivo, que eu vou contar daqui a pouquinho. Portanto, então é um filme que eu recomendo que você vá lá assistir com a sua família. E em terceiro lugar, é a mensagem por trás da mensagem. E aqui é que é o meu foco, por isso que eu estou gravando um vídeo aqui do Teoria da Inspiração, porque eu quero recomendar para você prestar atenção nessa mensagem. E aí, 2 grupos aqui. Se você já assistiu, eu pergunto para vocês, você concorda com o que eu estou falando aqui para vocês? Você prestou atenção nisso? E você que vai assistir, vá prestando atenção nessa perspectiva que eu vou mostrar para você aqui agora, tá? O filme Toy Story 5 está focado na Jessie e na Bonnie, né, evidentemente, e nessa relação das duas, com essa questão do surgimento da tecnologia, brinquedos analógicos, brinquedos digitais, e esse mundo de hoje. E a grande mensagem do filme é sobre conexão, que aí tem várias camadas, e eu achei sensacional essa pegada da ideia. O filme todo gira em torno de conexão. Primeiro porque quando você fala de internet, o filme tem vários momentos nessa perspectiva das redes, da tecnologia, dos tablets, das telas, e que você precisa estar conectado, que a internet é conexão de pessoas que estão distantes, são amizades virtuais, e você percebe esse mundo de conexão virtual que chega para aquela família que
estava resistindo a isso. Isso se parece muito com muitas famílias que têm resistências às conexões que são inevitáveis. E essa mensagem primeira da dificuldade que a Bonnie tem ao se conectar e que ela então é inserida nessa conexão imediatamente. É engraçado quando ela recebe o tablet, como ela se conecta com aquele mundo virtual e aquilo suga ela, né? Ela passa a ter toda a atenção voltada para aquilo. Mas veja, a conexão é o pano de fundo para vários tipos de conexões. E que a grande mensagem do filme é sobre com o que você está conectado. E aí você tem características interessantes. A primeira é a Jessie. A Jessie tem uma conexão quebrada com o passado dela, e que esse filme vai reconectar ela com uma história do passado dela e resolver uma história do passado dela. Bem, eu preciso dizer que esse vídeo vai ter spoilers, não spoilers muito profundos, mas spoilers a partir dessa perspectiva do que você precisa prestar atenção. E aí a conexão da Jessie é que ela estava desconectada com o passado dela, porque desses personagens todos, ela estava desconectada, o passado dela era algo que a machucava. Então há uma conexão dela com o passado e ela se conecta novamente com a dona dela, descobrindo, e aí eu não vou entrar nesse detalhe, mas descobrindo uma conexão muito mais profunda do que ela havia imaginado até então. E que ela tinha o trauma do abandono, mas na verdade ela percebe uma conexão muito profunda com a primeira dona dela, com quem ela tinha perdido a conexão, com quem ela tinha traumas, e a Jessie então muda a partir daí, ela entende a missão dela, a partir de que, quando ela entende o quanto ela foi importante para a primeira dona dela, e ela entende a conexão com a missão dela. Então a gente tem essa primeira conexão. A gente tem a conexão da Bonnie com os pais, que ao perceberem a tristeza dela de se adaptar nesse mundo em que ela é rejeitada por conta de que ela quer ainda ser uma criança que brinca com brinquedos e rejeitada nesse mundo que só quer conexão de coisas virtuais, os pais também atentos a ela acabam se conectando mais a ela, cuidando dela nessa fase de crescimento que a Bonnie está passando. Eu sempre vejo que Toy Story ele fala sempre mais alguma coisa e conversa com criança, mas conversa com adulto, né? E eu tô nessa fase minha de pai, né? Essa questão da conexão com os nossos filhos que a gente não pode perder, esse olhar sobre eles, e também que a gente acaba sendo um pouco Jessie nesse sentido, né? Que nessa conexão com os nossos filhos, a gente serve eles e cuida deles até que eles possam fazer outras conexões. E essa mensagem, né, ela é muito clara. Jessie fala uma frase muito, muito clara, que a gente precisa cuidar daqueles que a gente tem que cuidar enquanto eles precisarem da gente, até que eles precisem e não venham precisar mais. E isso fala muito com o pai, no sentido de estar conectado com os teus filhos, né, com os filhos. A conexão também importante que eu vejo é a conexão de amigos, né? Então, há uma conexão ali no filme, porque ela está tentando fazer amigos, e essa é uma outra conexão que está falando ali da conexão virtual, mas na verdade o filme está falando de conexões muito mais profundas. E a Bonnie está querendo se conectar com amigos, e o filme inteiro ela está nessa tentativa com um mundo que é muito virtual, e ela é uma criança que quer brincar de outra forma, e aí aparece uma outra personagem, e ela então se conecta com essa personagem, fazendo então uma amizade, uma conexão de amizade, que eu entendo que amizades são muito importantes no desenvolvimento do ser humano. E aí é uma camada também interessante, porque assim, muito do que eu sou hoje, dependi deles, das orientações, de tudo aquilo que minha mãe me moldou, mas na minha vida foi fundamental a conexão com um grande amigo. Eu lembro da minha início da adolescência, final da infância, em que eu entendo, eu olho para a Bonnie e eu lembro direitinho de ter uma fase que eu não tinha amigos, eu tinha muitos brinquedos, mas eu não tinha amigos, e eu fui num acampamento e eu lembro de começar a conversa com um cara, e esse cara se tornou meu melhor amigo, que eu cito o nome dele aqui, que é o Abel, e essa conexão com esse cara, que é o Abel, que é ainda o meu melhor amigo, passado 30 e tantos anos,
foi fundamental na formação de quem eu sou. No sentido de identidade, no sentido de aprendizado, no sentido de conselhos, no sentido de finalizar a infância, porque eu e ele, ainda na adolescência, a gente ainda brincava com brinquedos, e de repente a gente passou as outras fases juntos, a adolescência, e veja, é uma conexão que a gente mantém, e o Abel é um primeiro grande amigo de vários outros grandes amigos que Deus me deu, mas por que eu estou citando ele em específico? Porque ele é o primeiro amigo que eu consigo me conectar, tirando os da família, tirando os parentes, mas que me ajuda muito a me enxergar nesse mundo e poder ter segurança para fazer novas amizades. E isso nem sempre é fácil para uma criança, para um adolescente, portanto o filme fala sobre a importância de ter bons amigos. É um filme que traz essas reflexões, é um filme que fala para a gente olhar com atenção sobre isso. Eu tenho 2 filhas e eu vejo a importância de boas amizades para elas. Eu oro por isso, porque boas amizades influenciam tanto para cima, quanto podem influenciar para baixo, quanto podem puxar para baixo uma pessoa. E o filme mostra justamente isso, a Bonnie em busca de uma amizade, e quando isso acontece é muito legal, né? Há de forma muito bonita isso acontecendo. E o filme tem outras coisas, né? Existe ali o relacionamento da Jessie com o Buzz, que eles dão uma conclusão para essa perspectiva, né? Mas assim, o que eu tô querendo dizer para você já estendendo muito, é que o filme é um filme que eu gostei, é um filme que eu recomendo, é um filme que tem uma boa história para ser contada, é um filme que conclui coisas do Toy Story 2 emocionantes, a música da Jessie é emocionante, é um filme que tem personagens novos engraçados, e é um filme que eu gostei da história, eu me conectei. Então, falando de conexão, é um filme que te convida a conectar novamente com o Toy Story, como se diz o seguinte: olha, vamos voltar ao que nós éramos. E lembrando que o Woody não é o personagem principal, apesar de que é muito legal a participação dele, do Buzz também, e essa é a mensagem central, falando sobre conexões. Bem, esse é o meu comentário sobre Toy Story, aqui no Teoria da Inspiração, e eu quero perguntar para você, você viu isso também que eu estou falando? Se você viu, comenta, compartilha, e se você gostou desse comentário, curte, ativa o sininho e compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Teoria da Inspiração volta a qualquer momento, e estamos aqui, como eu sempre gosto de falar aqui no final dos meus vídeos, e falando a todos que têm acompanhado aqui essa teoria, a Teoria Viu tá sempre aí com vídeos, falando sobre Mestre do Universo, agora tá falando sobre Toy Story, talvez eu grave sobre Supergirl, tem um monte de filme saindo esse ano, tem daqui a pouco Vingadores do Doutor Destino, então a gente sempre aqui falando sobre a mensagem por trás da mensagem, e finalizando aqui, como diriam os Mestres Jedi, que a força esteja com vocês, meus padawans. Até a próxima, valeu, fui, é nóis.